Olá, meus lindos, tudo bem? Figuras, nessa aula agora é uma aula sobre verminoses causadas por nematelmintos. Lembrem-se, nema quer dizer fio, eu minto, verme. Então, nematelmintos são os vermes cilíndricos não segmentados. Qual é a principal característica desse grupo mesmo? Eles são pseudocelomados. Isso é o que mais despenca em prova. Tudo bem? Eles são pseudocelomados. Tudo bem? Eles podem causar diversas doenças, tá? Geralmente são chamados de lombrigas. Porém, aqui eu vou trabalhar com vocês as 5 que são cobradas em provas de vestibular. Tudo bem? Então, nós temos lá, ó, presta atenção. Nós temos lombriga, ou ascaridíase. Nós temos oxiurose, ou enterobiose. Aí nós temos ancilostomose, ou amarelão. Larva migrans, ou bicho geográfico. E elefantíase, ou filariose. Perfeito? Então, essas são as 5 que eu vou trabalhar com vocês aqui. Joia? Então, vamos começar pela ascaridíase, que é causada pelas lombrigas. Tudo bem? Então, aqui é interessante você saber que os machos, eles são menores, beleza? Os machos, eles são menores. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui. Aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Não apareceu. Ó, os machos, eles são menores e eles apresentam uma voltinha aqui na porção posterior dele, que é onde ele tem as espículas peniais ou penianas, que servem para fixar ele na fêmea para conseguir ocorrer a cópula. Tudo bem? Então, uma coisa que é muito importante aqui é você saber que o Ascaris lumbricoides, ou seja, a lombriga, ela é um parasita de intestino delgado. Beleza? É um parasita de intestino delgado. Tudo bem? E normalmente não tem uma gravidade muito grande. A gravidade depende do tanto de verme que o cara tem. Entendeu? Porque aí pode ocorrer a obstrução intestinal, como nós veremos daqui a pouco. Por quê? Uma fêmea, ela é capaz de colocar até 200 mil ovos por dia. Cara, é ovo, hein? É ovo. Joia? Pode colocar até 200 mil ovos por dia. Tudo bem? Como que se adquire essa doença? Através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Beleza? Água ou alimentos contaminados. Então, ó, presta atenção. O cara, ele vai ingerir o ovo. Tudo bem? Esse ovo, ele vai passar pelo estômago. Beleza? Ao chegar no intestino, esse ovo, ele eclode e ele consegue, tá? Forma aí uma larvinha, ele eclode, forma uma larvinha, e essa larva, ela consegue perfurar o intestino. Ao perfurar o intestino, ele vai cair na circulação. Da circulação, esse cara vai para o fígado. Do fígado, tudo mediante ao sangue. Tudo mediante ao sangue. Do fígado, ele passa para o coração. E do coração, ele chega no pulmão. Aqui no pulmão, elas conseguem perfurar os alvéolos e caem, então, nos brônquios. É numa parte externa. Então, ó, ingeriu o ovo, ele foi para o intestino, lá ocorreu a eclosão, liberou a larva. A larva, ela passou para a corrente sanguínea, passou pelo fígado, foi até o coração, e do coração, lembra? Do coração o sangue vai para o pulmão. E lá no pulmão, então, ela eclode, ela consegue perfurar os alvéolos pulmonares e cai nos brônquios. Aqui, ó. Agora ela cai no brônquio. Tudo bem? Ela cai no brônquio. Joia? Aí ela vai passar no brônquio, vai chegar aqui na traqueia. Ao chegar na traqueia, ela tem 2 situações. Ela pode ir para fora, pode sair pelo nariz, pode sair pela boca, ou a pessoa engole ela. Ao deglutir, nós temos aqui então o verme jovem. Deglutiu ele.
Aí, ao deglutir, esse cara, ele passa tudo isso aqui novamente, estômago, chega aqui no intestino. Ao chegar aqui no intestino, aqui, ó, aqui foi cortado o intestino, tá? Ó, foi cortado aqui, cortado aqui. Ao cortar no intestino, ao chegar no intestino, nós temos os vermes adultos. Esses vermes adultos, então, eles copulam e liberam os ovos. E esses ovos, então, são liberados com as fezes, e com as fezes depois pode contaminar a água e novamente ser ingerido por alguém. Ou até pelo próprio indivíduo aí, que daí é uma autoinfestação. Porque às vezes o cara é meio porquinho, vai lá fazer um cox, não é? Às vezes vai limpar, enfim, vai limpar, suja a mão, aí de repente fala, ai meu Deus, que medo de alguma coisa. Ferrou. Beleza? Ferrou, já teve uma autoinfestação. Tudo bem? Então, esse é o ciclo, tá? do Ascaris lumbricoides. Aquele ciclo pulmão, coração-pulmão ali, aquele ciclo pulmonar, ele pode ser chamado de ciclo pulmonar ou pode ser chamado de ciclo de Loss, beleza? Pode ser chamado de ciclo de Loss, aquele ciclo que ele vai para o pulmão ali. Tudo bem? Ciclo de Loss. Bronquite, pela migração das larvas, cólicas e diarreias, náusea, Professor, mas náusea? Filho, tem um verme descendo pela sua traqueia, só de você pensar, descendo pelo esôfago já dá náusea, imagina aquele troço andando dentro de você. Beleza? Emagrecimento por quê? Você tem 12.308 vermes lá dentro de você, claro que você vai emagrecer, ele está comendo tudo que era para ser seu. Jóia? Nervoso, muito nervoso. Bora lá. Obstrução intestinal. Às vezes, mano, tem tanto verme, mas é tanto verme, que aí o intestino fica assim, ó, obstruído. Aí tem que fazer o quê? Cortar. Perfeito? Lá na universidade, eu fiz na UEM, né? E lá no nosso laboratório tinha um fragmento de intestino aí cheio desses vermes. Joia? Então, obstruções intestinais é quando está muito perdido de verme. Joia? Só que o tratamento é com vermífugo comum. E a profilaxia? A profilaxia é lavar bem os alimentos, tomar apenas água filtrada, ter hábitos higiênicos e saneamento básico. Beleza? Por quê? Como que se pega? Através de ovos. E esses ovos é eliminado com quem? Com as fezes. Entende? Então, todos esses cuidados são cuidados básicos aí, de higiene básica. E o que eu sempre digo, para de tentar decorar. Sabe como se pega, sabe como se evita. Beleza? Então, assim nós vimos a lombriga. Oxiurose ou entrobiose ou cocinha no danado. Beleza? Cocinha no... Cocinha. Ai, essa não devia ter feito, ficou uma bosta. Ó, então, coceirinha no danado, aí, causado pelo verme Enterobius vermicularis, que antigamente era chamado de oxiurus. Esse vermezinho, ele tem mais ou menos 1 centímetro e ele é parasita de intestino grosso. Beleza? Ó, parasita de intestino grosso. Aquele era parasita de intestino delgado. Esse é parasita de intestino grosso. Perfeito? Qual que é, o que tem em comum esses dois? Ó, só uma coisa, ele é pequenininho, aqui é possivelmente uma colonoscopia, né? E aqui, olha o tamanhozinho do verme. Uma característica dele é que ele é um verme branco, bem branco. Beleza? E tem mais ou menos aí 1 centímetro. Tudo bem? Tinha fotos piores para mostrar, tá bom? Por exemplo, todos eles saindo pelo ânus do indivíduo. Melhor não. A transmissão se dá por água ou alimentos contaminados. Então, ó, presta atenção. Lombriga e oxiurus, água ou alimentos contaminados. Então, você já sabe que a forma de evitar é a mesma. A forma de evitar é a mesma. Então, ó, o cara que ingere os ovos, agora presta atenção. Vai ingerir os ovos, vai passar pelo intestino, vai passar pelo estômago, intestino delgado, esse cara chega no intestino grosso. Esse cara, ele fica ali no seco gástrico. O que é o seco? O seco é o local onde você tem a união entre, é o limite entre intestino grosso e intestino delgado. Ó, aqui está o intestino delgado, né? E aqui está o intestino grosso. Então, esses vermes, eles ficam aqui. Os adultos ficam aqui e eles se reproduzem. Beleza?
As fêmeas, depois de se reproduzir, o que ela faz? Ela vai para a região perianal, ou seja, na regiãozinha... Deixa eu mostrar. Ó. Entendeu, né? Ela vem para cá, para essa região, e começa a andar por aqui, ó, para poder liberar os ovos. É aí que dá a coceira. Perfeito? Aí o problema é que o cara coça, esse ovinho fica embaixo da unha, e aí ele pode ter uma autoinfestação também. Perfeito? Tranquilo? Então, quais são os sintomas? Uma coceira no fiandanchan e desarranjos intestinais, porque tudo que está irritando o intestino ele tenta eliminar. Beleza? Profilaxia. A mesma profilaxia da lombriga. Mesma coisa. Se pega de um jeito, é a mesma forma de evitar. Beleza? Se pega através de ovos, que são eliminados através, por exemplo, os ovos são eliminados através das fezes, beleza? Mas também são eliminados aí através, pode ser contaminação através das mãos, beleza? Ancilostomose ou amarelão. Famosa doença do Jeca. Tudo bem? Doença do Jeca. Isso aqui é do Monteiro Lobato, tudo bem? E ele menciona, bem legal essa frase, o Jeca não é assim. Porque todo mundo chama ele de preguiçoso, né? Ah, o Jeca tá preguiçoso. Não. Cara, ele não é assim. Ele está assim. Ele está sendo parasitado. Inclusive é legal que nesse livro de parasitologia humana aqui, ó, que por sinal eu gosto muito, bem na contracapa, aqui, você tem exatamente essa figura do Jeca. Exatamente essa figura do Jeca. Perfeito? Então, ancilostomose também é chamada de doença do Jeca. Tudo bem? Então, essa doença ela pode ser causada por 2 vermes. Pode ser causada pelo Ancilostoma duodenale ou Necator americanos. Beleza? Esses caras, eles são parasitas de intestino delgado, tudo bem? São parasitas de intestino delgado. E o que chama a atenção é que eles apresentam dentes quitinosos aqui, ou placas quitinosas, porque eles vão cortar o intestino para se alimentar de sangue. Tá? Então, eles causam ferimentos. O Ancilostoma duodenale tem esses pares aqui, e esse Necator americanus, ele tem essas placas aqui, ó. Beleza? Essas placas. Joia? Em relação à característica, tá? Então, esses são parasitas de intestino delgado e eles promovem sangramentos intestinais para se alimentar. É o que eu disse anteriormente. Só antecipei. Tudo bem? Aí, como que se ocorre a transmissão? A transmissão ocorre por penetração de larvas pela pele. Até agora a gente falou de transmissão pela ingestão de ovos. Aqui não. Tá? Esse ovinho é liberado com as fezes de um homem infectado. Tá? Essa larvinha ela vai sofrendo diferenciações ainda no ovo. Tá? Essa larvinha, então, ela tem a capacidade de penetrar pela pele. Ela vai cair nos vasos sanguíneos, passa pelo coração, pulmão, deglutição e aí vai para o intestino. Percebeu que é igual o da lombriga? A diferença é que não foi engolido, ele entrou pela pele, mas ele caiu na corrente sanguínea, passou pelo coração, passou pelo pulmão, foi deglutido, ou seja, a ideia é a mesma. Beleza? A ideia é a mesma. Tá bom? A ideia é a mesma. Aí, aqui então, ocorre a transmissão pela penetração das larvas. Como esse verme ele fere o intestino, ele vai causar hemorragias intestinais. Consequentemente, dá anemia. A anemia deixa o cara pálido, fraco, perfeito? Aí sim, com aspecto amarelado. Por quê? Está anêmico. Beleza? Ele está anêmico. Joia? Por causa desses ferimentos. Joia? Ele está sendo predado. Tudo bem? Como que eu faço para evitar? Aqui, cara, se você sabe que ele é transmitido por ovos que estão nas fezes, então tem que ter saneamento básico. E se você sabe que as larvas elas penetram pela pele, então você tem que evitar andar descalço em locais aí que você ache suspeito.
Beleza? É claro que, por exemplo, uma graminha bonitinha, assim, às vezes você sabe que não tem animal nenhum ali, joia, não tem sujeira, não tem... Beleza. Mas se você está num lugar meio perigoso, é bom evitar. Beleza? Larva migrans ou bicho geográfico. Tudo bem? Esse cara aqui também é causado por um ancilóstoma. Beleza? Aqui é causado pelo ancilóstoma brasiliense ou também chamado pelo ancilóstoma caninum. Tudo bem? Só que esses caras, eles são parasitos de cães e gatos. E não do homem. O homem é eventual. Não é não faz parte do ciclo dele. Tá? Aí nós temos aqui o seguinte. Como que ocorre a transmissão? A transmissão, ela ocorre por penetração de larvas na pele. Beleza? O que acontece? É muito comum isso na praia. Foi por isso que eu coloquei essa imagem de praia, inclusive Fernando Noronha. Beleza? Por isso que eu coloquei a imagem da praia aí. Porque é o seguinte, o cachorro ou o gato, eles defecam na areia, deixa eu trocar de cor aqui, eles defecam na areia, liberam os ovos com as fezes, lá na areia se transforma em uma larva infectante, e essa larva penetra no animal novamente, e vai para o intestino, sem maiores problemas. Agora, se você está deitadão nessa areia aqui, alguém foi com o cachorro lá, o cachorro fez cocô, e o cara não pegou o cocô para levar embora num saquinho, como todo bom cara educado deveria fazer. Beleza? E aí o que acontece? Você está deitado lá na areia, pá, de repente, não é? Um vermezinho desse, ele se engana e entra em você. Só que esse cara, ele é parasita de cães e gatos. Ele não vai, entre aspas, ele não vai conseguir achar o local para ele ir parasitar, que é o intestino. Entendeu? Então ele fica rodando sob a pele, tá? Ele fica passando sob a pele, causando então o sintoma característico, que são aquela irritação e coceira na pele, que são esses vergões aqui, ó, que é o caminho que a larva percorre. Inclusive, esse lugar aqui, normalmente, é onde a larvinha entrou. Ela fica meio purulenta. Joia? Olha só aqui essa característica. Às vezes, pelo coçar, pode ocorrer infecção bacteriana junto, uma infecção secundária. Tudo bem? Normalmente, o organismo mata sozinho. Beleza? Não precisa de medicamentos. Mas, às vezes, é necessário. Tudo bem? Profilaxia, como eu evito? Eu sei como que pego. É através da penetração de larva. Então, tem que evitar cães e gatos, evitar andar descalços, onde você sabe que tem cães e gatos que ficam fazendo cocô por lá. Ainda mais assim que não são tratados, desvermifugados. Beleza? Vamos então agora para a última das verminoses causadas por nematelmintos, é a filariose, pode ser chamada também de bancroftose, tá? Porque o causador é a Vulchereria bancroft, ou ainda elefantíase. Tudo bem? Os causadores aqui, o principal, na verdade, é a Vulchereria bancroft, tá? Que é um parasita de vasos linfáticos, e essa doença é chamada de elefantíase, porque essa é uma das características de quem tem essa doença, beleza? Ocorre uma obstrução dos vasos linfáticos e vai haver um edema na perna, mas já a gente chega a partir disso. Tudo bem? Aqui, de todas, essa é a única que é transmitida pela picada de mosquito. As outras 4, ó, pensa comigo aqui. Lombriga e oxiurose, ingestão de ovos. Beleza? Bicho geográfico e amarelão, penetração de larvas. Filariose ou elefantíase, transmissão pela picada do mosquito. Fique esperto. Beleza? Isso sempre cai. Então, aqui o mosquito Culex e Anopheles, tá? Tá bom? São esses os mosquitinhos. Joia? Tranquilo? Então, aqui, ó, o Culex e o Anopheles. Tudo bem? Esse mosquito, ele só vai adquirir
o parasita para poder transmitir se ele picar alguém doente. Normalmente ele não tem. Tudo bem? Então tá bom. Agora, o que vai acontecer? Olha só. Então, você tem vermes parasitando o seu sistema linfático. Presta atenção, você tem vermes parasitando o seu sistema linfático. Esse sistema linfático, então esses vermes, eles copulam, tudo bem? E geram ovos. E desses ovos geram as microfilárias. Beleza? Então, ó, ele vai liberar os ovos, tá? Após a fecundação, os ovos. Aí vai liberar as microfilárias. E essas microfilárias, elas migram para os vasos sanguíneos mais externos. Beleza? Mais externos. Lá, o mosquito, eu não sei como ela sabe, mas ela sabe, beleza? Lá, o mosquito, então, vai picar e ingerir o sangue. E junto com o sangue vem quem? As microfilárias. Dentro do mosquito, essas microfilárias se transformam em outros estágios larvais. Em todas elas que eu passei aqui, todas elas têm estágio L1, L2, L3, L4, L5. Tudo bem? Então, você tá aqui no caso aqui L3, tá? Você tem aqui o estágio da larva. Essa larva, quando o mosquito pica, ele transmite essa larva. Essa larva, ela vai para a corrente sanguínea e se instala no sistema linfático. Tudo bem? Lá, no sistema linfático, vai promover a obstrução dos vasos linfáticos, promovendo, então, um edema, um inchaço. O que eu coloquei aqui é uma imagem bonita ainda. Se você pesquisar, é muito. Tem muita imagem forte. Tudo bem? Então, primeira coisa, começa o inchaço da virilha, onde você tem mais linfonodos. Vai ter febre, dores musculares, mal-estar, dor de cabeça. Normalmente isso aqui está relacionado com um processo inflamatório de alguns vermes adultos que morreram. Beleza? Agora, o aumento do membro infectado, aqui, ó, é devido à obstrução do vaso linfático, promovendo um edema. Na elefantíase, então, tá? Então a filariose normalmente ela pode levar a esse caso, se não for tratada, tudo bem? A fibrose e hipertrofia, tudo bem? Causando edemas e provocando deformações. Joia? O tratamento tem medicamentos para o tratamento, tudo bem? E se não tiver como, tem como a remoção cirúrgica desses vermes. Como acontece a remoção cirúrgica? Não sei, porque não sou médico. Beleza? Joia? Assim, então, nós terminamos as doenças causadas por nemateumintos. Tudo bem? Um grande abraço e até mais.